O que acontece com os povos indígenas. E aí, Vitor, quando a gente fala sobre a questão da diversidade, algo que é tão importante a gente falar no Brasil, diante de tantos crimes direcionados e feitos contra a população LGBTI, enquanto professor de sociologia, né, que é onde você tem trabalhado atualmente, é um pouco mais natural falar sobre esses assuntos de diversidade ou também é preciso puxar esse fio? Não é algo só natural, não. É algo que faz parte do currículo, né, das ciências sociais. É um tema clássico, né, da antropologia, particularmente, as discussões de gênero. Você tem antropólogas como Margaret Mead que discutiram isso nos anos 40, né, Simone de Beauvoir, filósofa, que discutiu essa questão nos anos 50, 60, enfim. Então, faz parte do currículo das ciências sociais. A gente não precisa forçar a barra para discutir esses temas, não. Isso ocorre, primeiro, porque está no currículo, é um tema clássico das ciências sociais, e outra, os alunos estão discutindo e falando disso a todo momento, né? A filósofa Viviane Moselle, numa palestra que ela deu, falando que, olha, querem proibir os adolescentes de falarem de sexo nas escolas, só que eles falam disso a todo momento. O adolescente fala de gênero e sexualidade o tempo inteiro. Então, nada mais adequado do que o professor que estudou e está qualificado e capacitado para fazer essa discussão, qualificar essa discussão. Ele não vai trazer essa discussão como se ele estivesse inventando, uma pauta, né? Forçando alguma coisa que não está ali, né? Ao contrário do que alguns querem fazer crer, como se a gente estivesse forçando uma barra para discutir gênero nas escolas. Eu, inclusive, tenho... Mas deixa eu só te interromper nesse ponto, porque tem a ver com o que você acabou de falar. Você percebe um certo temor dos professores em falar sobre isso quando o assunto chega? Sim, então, nos últimos anos, eu sou professor há 10 anos e há 10 anos eu lido com isso, né, de sociologia. Eu, particularmente, sempre tratei com isso e tenho dado uma atenção maior nos últimos anos. Mas eu percebo que nos últimos anos, nos últimos particularmente 2 anos, tem tido um medo maior em discutir esses assuntos, porque você tem um movimento contrário a essa discussão na sociedade que é muito forte também, grupos conservadores que se opõem à discussão de gênero na escola. Inventaram o termo, que não é um conceito, é um termo, ideologia de gênero, que é um termo completamente inadequado, não é oriundo da academia, ele é oriundo de grupos religiosos que não estudam, que não conhecem. E que não é reconhecido pelas nossas instituições de educação. Não tem nenhum estudioso das ciências sociais. Não está na escola, é verdade. Não existe, não é oriundo de ninguém da academia, um termo totalmente inadequado, que na verdade tenta desqualificar, porque quando você fala em ideologia de gênero, você está colocando como se a gente quisesse impor uma ideia, uma doutrinação, uma visão de mundo, que na verdade os alunos estão discutindo isso a todo momento. Eu gosto de dar como exemplo algumas situações de sala de aula em que, por exemplo, quando eu coloco os temas no quadro, por exemplo, para os alunos escolherem os seminários que eles vão fazer, e eu deixo os alunos escolherem, né? O tema de gênero é sempre o mais disputado. Ou o mais disputado, ou um dos mais disputados. No primeiro ano, quando a gente discute antropologia, para discutir as questões de gênero é o mais disputado. Quando no terceiro ano está discutindo os movimentos sociais, e a gente discute vários movimentos, entre os quais o movimento feminista é um movimento mais escolhido, mais disputado. Na última aula agora, semana passada, retrasada, que os alunos apresentaram sobre feminismo, eu tinha estipulado, olha, um tempo de aula para isso, mas não deu. Eu tive que deixar mais um tempo para eles apresentarem o seminário, que aliás foi brilhante, para que no outro tempo de aula a gente pudesse fazer discussões, porque eram muitas discussões, então os alunos anseiam por discutir isso. Mas só gostaria de saber isso, você percebe um certo temor dos professores? Então, sim, tem tido esse temor, porque já teve casos de professores demitidos porque discutiram isso em sala de aula, em escolas privadas, e logicamente, você está vendo o seu colega que foi demitido por ter feito essa discussão, porque às vezes o pai do aluno é muito conservador e tal, e aí esse professor tem medo de lidar com essas questões. Alguns estão evitando de lidar com esses temas, não só a questão de gênero, a questão de sexualidade, a questão racial também, porque eles consideram que qualquer coisa é uma doutrinação. Então, alguns professores estão, infelizmente, evitando de tratar esses temas, o que é um completo absurdo. Os professores não só podem, como devem lidar com esses temas. A legislação permite, não só permite, ela estimula a gente a tratar. Não só na sociologia, a gente falou de Constituição e a gente falou da lei de bases, né? Assim, tá lá, tá previsto que isso aconteça. Queria até